Coluna do Reinaldo Azevedo. A PEC da blindagem é inconstitucional, ou os que têm coragem da covardia. Vamos entender aqui direitinho para a gente seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus caros. A tal PEC da blindagem é uma soma de aberrações, é o que se quer um coquetel de inconstitucionalidades. Estamos ainda diante de um momento raro em que os covardes se diferem dos corajosos, se dinfem dos corajosos de destemidos. De fato, a Carta de 1988 trazia no parágrafo 1º, artigo 53. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua casa. Era uma das boas intenções que povoou o inferno num país, então, recém-saído da ditadura. O Congresso houve por bem proteger os seus de eventuais perseguições de natureza política ou e com roupagem criminal. Não deu outra. Em lugar de cuidado e proteção contra a injustiça, o que se viu foi corporativismo asqueroso. Criminosos desfilavam sua impunidade no Congresso, percorrendo fagueiros, artigos em penca no Código Penal, uma vez que as autorizações para abertura de investigação eram sempre negadas ou nem mesmo votadas. Marli! Obrigado, querida! A papuda lhe espera! A papuda lhe espera! Coisa boa, hein, gente? 95 faltando agora só, gente. Vamos fechar. E se vocês puderem mandar valores adicionais, a gente agradece muito, tá, gente? Foram muitas lives devendo. Quem puder nos ajudar. Aliás, saudade de Carla Amora. Se Carlinha aparecer, eu vou pedir. Faltando 95, gente. Vamos fechar aqui as nossas metas. Agradecendo sempre ao apoio de todos vocês, viu, gente? Coisa boa ter o apoio dessa comunidade linda, dessa comunidade maravilhosa. Vamos lá. A emenda constitucional número 35 de 2001 mudou todo o artigo 53 da Constituição e a Casa Legislativa, Senado ou Câmara não precisa mais dar licença para que um parlamentar seja processado no Supremo. Parte do Centrão e os bolsonaristas querem mudar também o foro. A sanha em favor da impunidade é tal que o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, impõe como condição para votar o texto da suspeição dos inquéritos, já em curso no Supremo Tribunal Federal. Existem hoje, no tribunal, mais de 80 para apurar possíveis irregularidades envolvendo as emendas. O partido de Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro pretende ainda que uma simples investigação da PF dependa de autorização prévia. E não se enganem, toda essa gente é favorável ao endurecimento da legislação penal para os outros, para os pobres, vocês sabem, para si mesma busca um lugar acima da própria democracia. E prestem atenção no detalhe. Em 2001, quando se aprovou a EC 35, acabando com a autorização prévia, ainda não existia a farra das emendas. A proposta primeira, de fato, é de Celso Sabino, do União Brasil, hoje ministro do Turismo. Está sendo ressuscitada agora e a nova versão, ainda sem forma final, tende a ser bem pior do que a original. 2 esboços do texto foram apresentados ontem aos líderes partidários em reunião na residência oficial de Hugo Mota, presidente da Câmara, mas não houve consenso e se decidiu adiar a votação para a semana que vem. Acreditem, querem ainda que a votação para que o plenário decida se um dos seus pode ser processado seja secreta, agride-se um fundamento da transparência e se abre caminho para que maiorias persigam minorias a que sejam hostis. Fala, Aline, bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Eles têm coragem de apresentar um texto que promove impunidade descarada, mas são covardes o suficiente para tentar esconder a cara. Decisão de Dino. Claro, a gente compreende esse movimento cívico, não é? No dia 25, o ministro Flávio Dino do STF mandou a PF investigar as possíveis irregularidades de emendas parlamentares que somem a bagatela de 694 milhões em repasses do orçamento da União. A medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas PIX, aprovadas entre 2020 e 2024, que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. Dino deu 10 dias úteis para que o TCU envie às superintendências da PF em cada estado a lista de emendas sem plano de trabalho a serem alvos do inquérito policial. Não dá mesmo para suportar um tribunal como esse que pretende que o orçamento obedeça às regras da Constituição, não é mesmo? Vício de inconstitucionalidade. É tudo inconstitucional, mas como? Afinal, o texto original da própria Constituição não previa autorização prévia? Pois é.
mas a sociedade exigiu mudanças diante dos descalabros que se viam, o que desmoralizava o próprio Congresso, o que se apresentava como garantia de livre exercício do mandato, se transformou em certeza de impunidade, ferindo os fundamentos da própria Carta. Uma disposição constitucional que recue a sua forma original não se torna automaticamente compatível com a norma. Passamos de 1988 a esta data por um processo benigno de mutação constitucional benigna, e o entendimento sistêmico que se tem da Constituição consagra a igualdade, não o privilégio, consagra a transparência, não o sigilo, consagra o interesse público, não as articulações privadas, ressalvadas as raras circunstâncias em que as prerrogativas específicas e o voto secreto realmente protegem não o deputado ou o senador, mas a independência do poder. Porque integrantes das casas que fazem leis precisam ser imunes, ao Poder Judiciário, para que possam se sentir livres. As acusações que Sóstenes arreganha por aí, segundo as quais o Supremo faz chantagem com os parlamentares, é mentirosa. Isso é só parte do trabalho de demonização do tribunal. A propósito, quem é ele para fazer digressões sobre o assunto? Ele se tornou o maior defensor no Congresso Nacional da aberta coação que se pratica hoje no curso do processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, por intermédio da imposição de medidas punitivas impostas pelos Estados Unidos. Quem é o chantagista dessa história? Mota não se limitou a tentar pôr o texto em votação, como não houve consenso entre os líderes, a matéria ficou para a semana que vem. Ele também defendeu em evento do Grupo Globo ontem, disse que a proposta atende ao espírito da casa, com apoio pluripartidário, e aproveitou para reclamar das decisões do judiciário que estariam transgredindo o limite daquilo que ao parlamentar é garantido. O que se deve garantir ao parlamentar, deputado? A impunidade? Só assim ele se sentiria seguro? Congresso pega carona. E um lamento adicional, caminhando para a conclusão, setores da imprensa e do colunismo compraram a pauta anti-Supremo vendida pelos bolsonaristas e pelo Centrão, como se a ameaça à democracia brasileira estivesse no tribunal. Ele acerta sempre? É possível que não, embora que frequentemente se aponte como erro ou exagero, não passe de uma manifestação ideológica ou de interpretações divergentes, o que é parte do jogo. Com fatias da imprensa dispostas a ouvir invectivas contra o Supremo Tribunal Federal, por que não aproveitar para tentar emplacar aquela que é a mais escandalosa proposta em muitos anos apresentada na Câmara? Se esse troço for aprovado, vai se exercer, ao arrepio de qualquer limite legal, o sequestro do orçamento, que passará a ser uma nova norma, e os ladrões do dinheiro público terão a impunidade garantida pela Constituição. Pergunta óbvia: podemos ter uma carta constitucional que assegure que uma categoria de brasileiros está acima do ordenamento legal e depois hão de reclamar, usando os ouvidos alugados de alguns, que o Supremo se mete em tudo? Vai estar a coluna do Reinaldão, e é isso. A palhaçada do Sóstenes Cavalcante essa semana, atacando a Globo News, atacando o ICL Notícias, atacando o DCM. A gente viu o que aconteceu, né, meus caros? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.